O governo federal, a Câmara dos Deputados e o Senado enviaram ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, um plano de trabalho conjunto para dar mais transparência às emendas parlamentares. Repórter André Anelli com as últimas informações. O que acontece a partir de agora para, enfim, liberar essas emendas tão sonhadas pelos parlamentares. Bom trabalho, André, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite, bom trabalho. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Flávio Dino afirmou que não existem impedimentos para a liberação das emendas, desde que as regras de transparência e rastreamento dos valores sejam cumpridas, o que ainda vai ser verificado lá pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro se manifestou positivamente em relação ao plano de trabalho conjunto entre o Palácio do Planalto, o Executivo, e o Congresso Nacional, o Legislativo, plano esse que foi apresentado pela AGU, a Advocacia Geral da União, e que prometeu nominar cada parlamentar autor ou apoiador das emendas. Além da identificação dos congressistas, também foi feita a promessa de padronizar e estruturar os dados referentes às emendas parlamentares de bancada, RP7, de comissão, RP8, e das antigas emendas de relator, RP9. A decisão de Flávio Dino de aceitar esse conjunto de propostas será submetida ao plenário do STF para um referendo. O ministro ressaltou que as emendas de 2025 e de anos anteriores que seguem bloqueadas serão liberadas após a homologação pelo plenário. A exceção é para casos como, por exemplo, impedimento técnico identificado pelo ordenador de despesas do Poder Executivo ou quando a suspensão específica tenha sido determinada pelo próprio STF por conta de auditorias realizadas pela CGU em ONGs e demais entidades suspeitas. Por fim, Flávio Dino ainda destacou que a liberação das emendas não impacta no julgamento do mérito das ações que questionam a falta de transparência nesses repasses. E ele também determinou ao Executivo e ao Legislativo que informem até o final de maio desse ano as atualizações acerca de cada eixo do plano de trabalho apresentado. Com toda essa decisão, a audiência de conciliação entre os poderes que estava marcada para amanhã foi cancelada. Segundo a assessoria do STF, a realização de uma nova audiência vai ser avaliada após a análise da homologação do plano pelo plenário do STF, seguido de acompanhamento da implementação desse plano. Em nota, o Senado afirmou que a decisão de Dino representa o fortalecimento da democracia e garante o entendimento entre as instituições. E agora há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fez uma postagem nas redes sociais também elogiando a decisão do ministro Flávio Dino, que começa então a colocar um fim a essa polêmica relativa às emendas parlamentares. Tiago. Pois é, essa polêmica que se arrasta há meses. André Anelli, bom trabalho para você. Você volta na programação da Jovem Pan. Dora Kramer, deixa eu perguntar o seguinte. Primeiro, os parlamentares se manifestam dizendo que é algo importante para a democracia, mas é saber mesmo se os parlamentares gostaram ou não desse novo passo que foi dado nesse debate. E também se isso é capaz de pacificar um pouco os poderes e o governo já de olho nisso para conseguir aprovar o que pretende no Congresso Nacional. Olha, pois é, essa liberação interessa ao Congresso, claro, que quer ver liberados os recursos, e interessa também, evidentemente, ao Executivo, porque precisa dessa liberação dos recursos para que o Congresso ande com seus trabalhos, principalmente com a votação do orçamento. Agora, saber se esse papel, quer dizer, em tese, o ministro Flávio Dino aceita, tal, ainda vai submeter, mas se ele aceita, o plenário deve aceitar, porque o plenário tem seguido o posicionamento do ministro Flávio Dino. Agora, vamos ver como será daqui para frente, porque ainda tem um rabicho aí. O Senado acabou de aprovar um projeto para recuperar o dinheiro de emendas lá de 2019. Eu não vi nada falado sobre isso, pensei que a conversa de amanhã, estou sabendo agora pelo André que a conversa foi cancelada e pensei que essa história fosse ser abordada. Pelo jeito, o ministro Flávio Dino resolveu flexibilizar a sua posição. Pois é, Vilela, o André citou o tweet do presidente da Câmara, a gente acompanha
Agora, o texto, inclusive, dele falando sobre essa decisão, a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de aprovar o plano de trabalho das emendas é resultado dos esforços do Legislativo em dialogar com os demais poderes. É também um reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares. Esses recursos levam mais envolvimento e igualdade a regiões que muitas vezes estão invisíveis para o Executivo, e ele termina esse tweet dizendo o seguinte: quem ganha é o Brasil. É claro que é uma formalidade do presidente da Câmara, mas fica a expectativa de que na prática possa mudar alguma coisa, Vilela. Pois é, o presidente da Câmara se aproveita desse fato, desse grande acordo, busca cantar a vitória com isso, mas na prática, a verdade é que o Legislativo teve que flexibilizar, sim, as regras que eram colocadas, a forma pouco transparente que era dada a esse tipo de emendas, e hoje, graças ao posicionamento firme do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino especialmente, a expectativa é que a gente tenha uma capacidade de fiscalização muito maior em relação a essas emendas. Foi um acordo dentro do possível. Acho que não interessa a ninguém a manutenção por mais tempo ainda de pauta travada, de uma série de pontos sem avançar, especialmente no parlamento. Agora, olhando o tabuleiro como um todo, a gente vê que o Legislativo é quem acabou perdendo nessa história, isso eu não tenho dúvida. O Legislativo acabou tendo que se adequar às necessidades, às exigências do Supremo e da legislação, no sentido de dar maior transparência às emendas parlamentares.